Minha senhora, sabe quando você se enfia numa roubada e você vai ter que dar um jeito de sair? Sou eu esse agora. Eu sou essa pessoa agora. Por quê? Porque eu fiz um vídeo, maravilhoso vídeo, acho que é 7 características do homem que não presta, tá? Daí eu fiz 8 características do homem que presta. Aí eu fiz as características da mulher que não presta e perguntei se você presta. Agora eu tô aqui, tendo que fazer um vídeo sobre a mulher que presta. Eu vou ter que dar as características da mulher que presta, que é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, olha lá, 8. 8 características, entende? Mas enfim, resumindo esse vídeo, mulher que presta, Paula, minha esposa. Acabou, sobe letreiro. Fora ela, eu vou explicar para vocês quais características vocês podem ter para chegar perto dela. Mas na verdade, o que eu vou fazer aqui? Eu fiz lá o vídeo sobre as características da mulher que não presta, e como eu tinha feito do homem e da mulher, né? Presta, não presta, agora vou falar as características da mulher que presta, principalmente meus queridos homens, que eu sei que é a minoria que assiste esses vídeos, mas pelo menos para ter isso na cabeça. E para vocês que gabaritaram na mulher que não presta, talvez venha aqui e você perceba que você não tá tão mal, tá bom? Então, se aquela hora, sabe o tal do morde e assopra? Aquela hora fala da amor, agora eu vou dar uma soprada, tá bom? Então eu vou trazer aqui as características que eu, Jota, na minha experiência, tanto de vida como na experiência aqui de trabalho, atendendo muitas mulheres, né, fazendo conteúdo, estudando e fazendo supervisão, o que que eu vejo a mulher que presta? E vamos ver se você acerta. Então são 8 características, entendeu? E aí eu quero ver, veja aí como é que você tá? Só fazendo um parênteses antes de começar, antes de eu dar os recados, por sinal, só fazendo um parênteses aqui. Muitas vezes o que acontece é que no outro vídeo me falaram, Jota, às vezes a gente assume essa postura porque a gente tá desconfiado, a gente tem medo do cara. Entendo completamente. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Porque às vezes aquele outro vídeo você fala, você ficou com a impressão que você não presta. Mas na verdade, às vezes, o cara não prestava e você teve que se defender. Então você teve que ser evasiva, como eu disse no outro vídeo. Você teve que ser sincera sobre a vida, não contou toda a sua vida porque você estava com medo do cara, né? Você não se deixou conquistar porque o cara também não merecia. Então tem esse tipo de coisa, tá? Mas enfim, né? Aquela coisa, Galvão fala, Tino sentiu. Se você sentiu, é bom que você reflita para ver se você às vezes não está prestando de verdade, tá? Mas aqui hoje eu vou trazer então as características da mulher que presta, tá? Mas antes que eu comece a falar da mulher que presta, se preste, entende? Ao mínimo trabalho de pelo menos seguir minha página, dar like nesse vídeo, escrever qualquer coisa, escreve agora no comentário, Jota, ansioso por esse comentário, precisa que eu tô ripando, coração, kkk, chegou meu dia, escreve qualquer coisa aqui, entende? Manda um alô pro Gustavo, grande editor Gustavo. Beijo, todo mundo te ama, o herói desse canal. Manda um alô pro Gustavo também. Escreve que você já ajuda. Você já ajuda a enganar. Enganar não, engajar. Olha eu que já tu falha. A engajar, tá bom? Então não deixe de fazer isso daí. Mas, além de você dar like aqui, eu quero te dizer uma coisa, 3 recadinhos muito rápido. Quarta-feira, meio-dia e 15, eu estou ao vivo aqui no YouTube com o podcast do Bom Senso, que é ao vivo. O último podcast que eu gravei, deixa eu pensar, eu não sei quando esse vídeo vai sair, mas eu gravei os últimos podcasts. O que acontece? Eles ficam disponíveis por uma semana e depois eles vão para o clube do membro, tá? Então você pode assistir ao vivo comigo. Então o almoço de quarta-feira, meio-dia e 15, esteja comigo, tá muito legal, a galera tá participando, eu respondo o chat, eu dou risada, respondo caixinha do Instagram ao vivo, faz de tudo. Então esteja comigo, tá? Se você quiser aí, segundo recado, ser membro do canal, considere ser membro do canal. Porque além de ter os podcasts, a partir de setembro vão ter conteúdos exclusivos. Eu vou gravar sobre música, vou gravar sobre livros, eu vou gravar sobre outros insights que às vezes ainda não viraram vídeos de fato, eu vou gravar e vou jogar lá. E inclusive eu também vou começar a gravar análise de relatos. Então você manda o seu relato e eu leio o seu relato e analiso para você, entende? Então isso também vai acontecer tudo no canal. Então considere, sabe, ajudar também aqui a Terapia do Bom Senso, porque é R$ 7,99 por mês. É muito barato, tá bom? Então se você gosta do meu trabalho, maratonou tudo, não perca a oportunidade, tá? E o terceiro recado que eu tenho para te dar aqui. Em novembro vai ter meu evento presencial, chamado Amar Sem Surtar. Vai ser em São Paulo, vai ser num sábado, tá? De manhã até de noite. Eu não sei o local, eu não sei o dia, tá? Eu só sei a cidade e eu sei que vai ser num sábado. Então fique esperto aqui, que em breve você vai acabar tendo notícia disso daí, mas também tem que ficar esperto mesmo, porque são 100 vagas só e vai ser assim, ó.
que eu lançar, eu acredito que vai vender rapidinho, então presta atenção. Tá bom, minha querida? Então vamos lá. Me ajuda, Deus. Vamos lá. Não me odeiem, tá bom? Então já começa baixando as pedras, minha senhora. A primeira coisa da mulher que presta, postura feminina. Assim como eu falei do homem, postura feminina. O que é postura feminina? Postura feminina é o tipo de coisa que eu não preciso explicar. Você tem que olhar e falar, ó, ela tem uma postura feminina. É a mulher que chega e ela se mostra feminina de fato, tá? Eu não estou falando de beleza. Eu não estou falando aqui de formosura física. Eu não estou falando sobre isso. Estou falando de postura feminina, tá? Muitas vezes o que a gente percebe, tem muitas vezes, assim como os homens às vezes são umas posturas meio frouxa, sabe? Parece que o cara chega meio mole, a mulher às vezes também chega numa postura que não seja muito feminina. Então a primeira coisa da mulher que presta é realmente essa postura. Por quê? Porque se ela presta, assim como o homem, tudo que eu vou falar aqui vai se expressar também no seu físico, vai se expressar também na sua postura, tá? Não vou me delongar mais sobre isso, mas postura feminina. Né? Tem muita mulher que eu vejo hoje em dia que segue perfil de postura, de moda, essas coisas. Isso faz parte do universo feminino e isso também expressa quem você é. Não dá pra você ir num date com um moletom do Mickey, quer dizer, da Minnie, né? Então tem coisa que não dá. Você sabe o que é a postura feminina, tá bom? Segunda coisa, interesse, tá? Se a mulher que não presta, ela tem um falso interesse para conquistar o cara ali, para ter alguma vantagem, a mulher que presta, ela tem um interesse real. Mas esse interesse se divide em dois, ou seja, é um interesse pela pessoa do homem com quem ela está saindo, um interesse pessoal mesmo, e, pro outro lado, é também esse interesse sedução, também tá ali, né? Então também tem esse charme, tem essa sedução. Que eu falei no vídeo, recentemente eu gravei um vídeo sobre homens conquistam e mulheres seduzem. Dá uma assistida lá, tá? Porque ali eu falo sobre isso, sobre esse papel da mulher da sedução, tá? Mas aqui então, o segundo ponto que eu quero falar aqui da mulher que presta é esse interesse, tá? Essa mulher que quer conhecer o cara e quer conhecer de verdade esse cara. O que ele pensa, o que ele faz, pergunta sobre ele. Outro vídeo que é interessante, que dialoga com esse, é claro que aqui tudo se dialoga, é o vídeo clássico do Ser Solteira com Bom Senso do Mundo Sem Noção. Melhor título da minha vida. E lá, uma das dicas que eu dou é o quê? Conheça pessoas. Então, uma mulher que presta, o que ela faz? Ela quer conhecer o cara, tá? Então ela vai, não é conhecer biblicamente, calma, minha senhora, tá bom? Aquieta! Sossega o facho, minha senhora. É conhecer o cara. O que ele faz, onde ele vai, se interessar pelo que ele está falando. Então a gente percebe que essa postura feminina, né, de interesse, não é que você está sendo dada, é que você está querendo aproveitar a situação de sair com um cara, conhecer um cara e querer saber o que ele faz. Tanto que se uma mulher, né, conhece um cara, quer saber o que ele faz, o cara fala muito pouco, o cara é evasivo, muitas vezes a mulher fala, pô, o cara não fala, o cara só quer ficar me pegando, o cara só quer ficar, né? Não sei se já aconteceu isso com vocês, mulher, eu já vi isso acontecer várias vezes. A mulher entra lá no aplicativo, no Tinder da vida, não sei qual que é o Inner Circle, fiquei sabendo que é o nome. Aí o cara fala, nossa, é muito linda, pá, que você é gata, e aí o que você faz? Aí a mulher fala o que ela faz, o cara fala, pô, que sensacional, nossa, mulher dessa, além de bonita, inteligente. Puta, chato pra caralho, entendeu? Porque o cara não dá abertura. Mas muitas vezes, entende? O cara quer dar abertura, mas não quer dar abertura. Não quer saber do cara. Só quer que o cara fique ali, tá? Ainda vou ter que um dia gravar sobre a mulher que objetifica o homem. Isso aqui vai dar um BO. Vocês também tratam o homem feito objeto, né? Homem, objeto. Vocês também tratam isso aqui, ó. Vou até botar uma flechinha aqui, ó. Mas enfim, então muitas vezes a mulher só quer se distrair, ela só quer ali, tipo, ai, tá bom, e faz um falso interesse, né? E o segundo ponto que eu falei do interesse é a sedução mesmo, essa parte física. Então uma mulher que presta, ela também tem isso. Então tem muita mulher que é tipo, vou botar aqui um vestido, quase uma burca aqui pro cara não chegar perto. Não, a mulher que presta, ela também tá integrado isso. E é uma das coisas que eu percebo. A parte sexual é uma das coisas que hoje em dia tá mais desencontradas com as pessoas, tanto no homem quanto na mulher. O homem, por ser esse cara que conquista, parece que essa parte sexual é meio que compreensível, tá? Tô botando muito entre aspas. Mas a mulher hoje em dia tem muito isso. Ou o apelo inicial é só a parte sexual, só do tipo me valorize, a gente vai ver aqui que não é isso, a mulher que presta não precisa desse recurso. Ou então é completamente anular a parte sexual, a parte afetiva. Você não quer que o cara chegue perto, mas você tá saindo num date, mas não quer que o cara dê nenhuma investida.
sabe, fica incomodada de estar ali. Ou até fica incomodada do cara elogiar, falar, nossa, você é muito bonita, nossa, adorei, né? Sei lá, ou então às vezes ele é um pouco mais picante. Fica com medo, fica, ai, o tipo do cara, coisa e tal. Então, a mulher que presta, vamos dizer aqui, né? Ela tem isso integrado, entende? Na verdade, eu acho que esse tema nem deveria ser a mulher que presta, é a mulher saudável. A mulher saudável num date qualquer, entende? Tem isso integrado. Então pensem aí vocês como é que vocês estão vivendo isso. Tanto esse interesse pelo cara, porque às vezes você não está interessado no cara, mas você está interessado no que o cara pode te dar. Ah, o cara é meio legal, mas fazer o quê? Eu tô sozinho, eu preciso de companhia, preciso de alguém. Então é isso que eu vou falar sobre tratar o homem feito objeto. E o segundo ponto aí é essa questão da sedução, tá? Beleza? Vamos seguindo. Já tá me bloqueando? Já tá me cancelando? Já tá me processando? Não faz isso não, tá, minha senhora? Tô aqui fazendo o meu melhor. Não tô no meu lugar de fala, mas vou fazer o meu melhor, minha senhora. Você se segura. Terceira questão da mulher, né? Desta mulher, mulher de valor. A mulher de valor, né? O que acontece? Terceiro ponto, ela sabe o que quer e ela sabe o que não quer. Aqui é uma questão que muitas mulheres, por conta da maturidade ou por conta do desespero, acabam se perdendo. O que eu já vi de mulher que eu quero viver a castidade, eu quero ser levada a séria, só vai ter relação sexual quando eu namorar, coisa e tal, bababá, e acaba se perdendo é muito grande. Então, esta mulher que eu estou falando aqui, sabe o que é? Ela sabe o que ela quer e ela sabe o que ela não quer. E eu acho que saber o que não quer é mais difícil do que saber o que quer. Porque eu saber o que quer, muitas vezes a expectativa da mulher é que o cara seja legal, seja simpático, seja bacana, seja cavaleiro, seja inteligente e tenha bom humor. Enfim, sei lá, essas 5, 6 características, tá? Mas muitas vezes ela não tem clareza do que ela não quer. Que tipo de situação, que tipo de forma eu não quero ser tratada. Então, é uma mulher que vai saber se posicionar. Que ela sabe o que ela quer, ela sabe o que ela não quer. É uma mulher, deixa eu ver se eu escrevi isso em outras questões aqui. Não falei isso em outras questões. É uma mulher que ela sabe quais são os seus valores. E é uma realidade feminina. Ela sabe que ela não pode dar muita bobeira, senão ela acaba se perdendo. E claro, se você quer se perder, minha senhora, saiu com o cara, falou, isso aqui não vale nada, mas bora lá, você é adulta. Você que se vire, eu não tô aqui pra ficar aqui sendo vigia de moralidade de ninguém. Mas a questão é o quê? Como eu já falei ali, a mulher ela tem que botar essa barreira. Ela tem que saber essa barreira de antemão. Porque muitas vezes o cara vai tentar. E dependendo da situação, principalmente interna, afetiva, amorosa, você pode acabar cedendo. Então, nesse sentido, esta mulher, ela é madura. Madura o suficiente para sair num date sabendo que pode se frustrar, sabendo que pode não dar certo, mas ela não vai ceder nesses seus valores. Ou se ela for ceder, ela tem certeza do que ela está fazendo. No sentido de, beleza, eu vou ceder, mas eu sei que eu estou cedendo. Ela não é conduzida por fora, entende? Ergue a mão, fala minha senhora, Jota, mas a mulher não deveria, né, dialogar com o cara, também ser conduzida pelo homem, não é isso que a mulher quer? Sim, ela quer ser conduzida pelo homem, mas depois, quando já tiver segurança emocional, ela pode querer ser conduzida. Que o homem leve à frente, coisa e tal. Não no começo. No começo ela tem que saber, porque senão ela é conduzida pelo lugar que ela não quer. Então pensa aí, pensa nesse sentido, entende? Sabe o que quer, sabe o que não quer. Porque a mulher que não presta, o que ela quer varia, como dizem, varia de acordo com a situação, de acordo com a afetividade dela, tá? Enfim, então o que eu disse até aqui? Uma postura feminina tem interesse pessoal, mas também afetivo, né? E aí ela sabe o que quer e o que ela não quer, tá? Uma mulher saudável, né? Uma mulher que presta, como eu estou dizendo aqui, ela tem diálogo com esse cara. Ela não se impõe, mas ela também não se apaga, né? Eu escrevi isso, né? Sem se impor e sem se apagar. Então ela dialoga com esse cara. Ela pergunta, ela quer saber a resposta, ela não tem medo de falar o que ela sente. Porque muitas vezes o desespero e a carência faz com que a mulher se feche. Eu não vou falar nada, puta, não gostei do que o cara. E vai entrar naquele erro que é o vamos ver onde isso vai dar. Mas também tem a mulher que já quer chegar botando, né, o falo na mesa, né? E às vezes tem umas que tem, botando o falo na mesa, chegando, porque assim comigo, assim comigo. Quanto mais a mulher faz isso, até mesmo o homem faz isso, mais a gente vê a fragilidade da pessoa, porque ela tem que impor ao outro. Ó, ou é assim ou comigo não funciona. Ela não consegue dialogar, entendeu?
Então, tanto o homem quanto a mulher tem essa coisa do diálogo, dessa conversa. Eu não tenho medo de expressar minhas ideias, mesmo que isso não dê certo, entende? Ou então, ela dialoga, pode até evitar alguns pontos, mas ela não tem problema, do tipo, beleza, não gostei muito do cara, mas enfim, tentei dialogar. Porque a maturidade emocional faz com que você não se sinta abalado pelo outro, o outro não se impõe sobre você. Então é claro que a mulher que presta, ela vai conseguir fazer esse tipo de coisa, ter esse diálogo com o cara, entende? Então pensa nessa questão. Quando você vai sair com o cara, você fica receosa, com medo, insegura, não fala nada, não quer dizer, fica com vergonha de dar suas opiniões? Ou você é aquela que se impõe, coisa e tal, babá. Às vezes tem que encontrar o meio termo aí, tá bom? Então vamos lá, continuando. Postura feminina, interesse, sabe o que quer e o que não quer, dialoga. Quinto passo, a mulher saudável, né? A mulher saudável, ela entende os processos. Ela entende os processos. Ela entende o tempo das coisas. A realidade masculina é muito do eu quero, eu conquisto para ontem. A realidade feminina, muito voltada à questão da sedução, não da conquista, veja lá meu outro vídeo, o que acontece? A mulher, ela está muito mais voltada a essa questão do ciclo das coisas. Tanto que é a mulher que tem ciclo menstrual, é a mulher que engravida, tem a criança entra no puerpério para depois, quem sabe, engravidar de novo. Tem todos uns ciclos femininos. Então é claro que também nesse começo, nessa conquista, a mulher tem que entender os processos. Ou seja, não vai adiantar a relação, mas também não vai ficar refém da situação. Entender esses processos. Eu acho que isso é muito necessário para a mulher ficar saudável, como eu estou dizendo aqui, tá? Então, de certa maneira, é aquela mulher que não fica angustiada, desesperada quando saiu com o cara, ai, porque ele não mandou, será que... fritando a cabeça, às vezes contando para as amigas, às vezes não contando. Entende? É entender esses processos. Entender como esses processos funcionam. E muitas vezes entender que dentro do processo também está a perda. Também está o cara não ligar de novo, também está o cara não voltar e também está sair e se frustrar. Entender esses processos eu acho muito necessários para uma mulher, tá? Eu acho que não só os processos das relações que ela está tendo, mas também o seu próprio processo. Com quantos anos está? Que tipo de pessoa ela vai acabar encontrando? Qual que é o tipo de cara que aparece? Como é que está a situação hoje? Entende? Ou se conhece o cara, começa a entender que esse cara é recém-separado, ele tem um processo que talvez não seja para mim. Entende? Porque qual que é o problema? Muitas vezes não é porque a mulher não presta, é porque a mulher muitas vezes ela se envolve rápido demais. Se envolve rápido demais. E nesse sentido ela pode se atrapalhar demais. Então entender os processos, o processo do outro, o processo da conquista, o seu próprio processo, entender esse tipo de coisa é muito necessário. Assim como a mulher deveria conhecer o ciclo menstrual mesmo, conhecer o seu ciclo, quando que tem o pico, quando não tem, coisa e tal, ela também deveria ter um pouco mais de atenção para a realidade interna, para entender quando está carente, quando está mais fria, quando está à vontade, quando não está à vontade. Então, de certa maneira, é como se ela saísse de um date e, em vez de ela ficar avaliando o cara, ela também poder olhar para si mesma e falar, tá, como que fui eu nisso daqui? Eu gostei de fato ou eu não gostei? Porque eu vejo uma tendência muito grande das mulheres, e vocês me digam se eu estiver certo ou errado, que vocês me escrevam aqui no comentário, pelo amor de Deus. Eu vejo uma dinâmica muito grande da mulher dela querer passar o pano no cara e fingir que tá dando certo, entende? Não, mas tentando salvar o cara, assim, numa repescar. O cara já provou que não presta. Tentando dar uma salvada no cara, porque, sabe, pra não olhar e falar, puta, mais um tempo perdido. Né? Eu acho que o homem é um pouco mais direto com isso, tá? O homem, no primeiro date, ele consegue, primeiro, talvez segundo, ele consegue ver se ele tá realmente encantado pela mulher ou se ele não tá. Ele só quer ficar com a mulher. O problema da mulher é que ou ela se encanta ou ela desencanta. O homem ou ele se encanta ou ele, enfim, ele só quer transar com ela. Então, muitas vezes, o que acontece? A mulher sai com o cara, não entende os processos internos, não consegue olhar para si mesmo nesse interior, e ela acaba passando um pano fingindo que está gostando de uma coisa que ela não está gostando. Aí depois, lá, 10 anos depois, eu falo, eu vi lá no primeiro date. Eu sabia que isso poderia acontecer. Vamos ver onde vai dar, tá bom? Então pensa nisso. A mulher saudável, ela tem que entender os processos, tá? Eu vou começar a falar sobre mulher saudável, tá? Mulher que presta.
sei lá, tô me sentindo meio mal de falar sobre que, assim, falando que a mulher que presta é assim, a mulher que não presta é do outro jeito. Acho que fica, nesse caso desse vídeo, eu acho que fica um pouco ruim. Eu tenho que ter cuidado com as palavras aqui quando estou falando para vocês, né, minhas queridas? Então, o que acontece? Postura feminina, interesse tanto pessoal quanto esse interesse afetivo. Terceira coisa, saber o que quer e que não quer, relacionado à maturidade e valores. Quarta coisa, dialoga, sem se impor e sem se apagar. Quinta coisa, entender esses processos. Do cara, da realidade dela, os processos em que um relacionamento às vezes pode demorar um pouquinho, às vezes entender que o cara tá numa fase, pô, o cara tá muito afim dela, mas tá numa fase difícil do trabalho, então realmente entender esses processos, tá? Aí, sexta coisa, ter uma relação sem drama, sem apelação e sem chantagem. Aqui parece simples, mas é difícil para um cacete. Assim como chegar para um homem e falar, não foque a sua relação com a mulher na questão sexual, eu tenho que chegar para a mulher e falar, não foque a relação que você pode ter com o cara na questão emocional, entende? Então, parece muitas vezes que por conta desses jogos hoje em dia, por conta desses vai e vem, por conta da mulher ter que se defender, ou a mulher ter que conquistar um cara que não tá muito afim, o cara tá meio evasivo, coisa e tal, me parece que as mulheres solteiras, elas começaram a aprender a fazer muito drama, muita apelação e muita chantagem, tá? Então, eu acho que tem um pouco cultural, eu tô tirando um pouco a responsabilidade de vocês estão percebendo, né? Continua gostando de mim. Eu tô tirando por responsabilidade. Mas ao mesmo tempo vocês se viciam na apelação, entende? Às vezes é apelação sexual, apelação sensual, ou então é a coisa da afetiva. Pô, tô aqui sozinha, pai, não fala nada. Blá, blá. Então tá bom, então é assim, coisa e tal, então não precisa. Então a mulher dá um gelo, o gelo feminino é um negócio que. Quando a mulher faz gelo feminino com um cara que não cai em gelo, puta, cara, passa uma vergonha gigantesca. Que daí o cara fala, bem, ela quer fazer jogo, eu não quero. O cara vaza, muitas vezes. Então, muitas vezes, essas chantagens, apelações e dramas são dinâmicas que a mulher tem que utilizar porque o mar não tá para peixe, mas ao mesmo tempo, o que acontece é o quê? Ela acaba se perdendo nisso. Então, pensa aí, uma mulher saudável, ela não vai fazer essas apelações para isso, tá? Por quê? Porque ela sabe que na hora em que ela precisar realmente se expressar, expressar com intensidade o que ela está sentindo, então esta mulher ela vai conseguir se expressar e ela vai saber que eu não gastei isso com um tiro de festim. Sabe aquela historinha do lobo, do Pedro e o lobo? Então o Pedro estava, socorro, lobo. E todo mundo vinha, ah, mentira, não é lobo nenhum. Segunda vez, socorro, lobo, todo mundo vinha, não era lobo nenhum. Até que chega o lobo, o cara fala, socorro, lobo, ninguém socorre o Pedro. Ou seja, quem muito fala, quem muito finge sofrer, quando sofre pode não ter a atenção que gostaria. Já vi muitas mulheres sofrendo por isso. Faz um drama por coisa pequena, faz uma chantagem emocional, coisa e tal. Aí, numa hora que a relação tá andando um pouco, seja ficante ou namorante, namorante é ótimo. Namorante é um ótimo. Namorante é o ficante fixo. Olha aí. Você fiel a ficante, acabei de, numa dislexia, criar um. Você tem um namorante. Tem aquele cara que tá ali. Namorante. Ai, Jota, você é um gênio, até quando não quer ser um gênio. Namorante. Então você tá ali com o namorante, ou tá ali com o namorado, né? Enfim, qualquer coisa do gênero. Aí você vai fazer um drama real, você tá se sentindo mal, você tá, o cara fala, ah, meu, para com isso, coisa da tua cabeça, coisa e tal. Aí você não é levado a sério, entende? Aí o cara é um filho da puta. Não, muitas vezes foi apelado. É a mesma coisa o cara que é grosso, o cara que é bruto. Chega uma hora que a mulher se acostuma com o cara é grosso, bruto, que realmente algo está incomodando, sei lá, o cara muito emocionado, que chora demais. Pô, chega uma hora que a mulher vai falar, puta, chato pra cacete, filho. Porra, entende? Aí ela não quer nem mais saber o conteúdo, quer saber de te xingar só homem. A mesma coisa pode acontecer com a mulher, né? Relativamente falando. Ou seja, o cara já fala, meu, não aguento mais essa choradeira. Ela não tá nem mais ouvindo o que você tá falando. Então pensa nisso, sem drama, sem apelação, sem chantagem, tá? E aqui agora, 7. Opa! 7 não eram 8 pontos. Tô ficando louco. É que eu dei uma arriscada e escrevi embaixo. Tá, mas a mulher, né, saudável, mas eu já lembrei de outro ponto aqui. A mulher saudável também, o que acontece? Ela é uma mulher de palavra. Se ela termina, ela termina. Eu sei que parece simples, mas não é, né, mulherada? Não é, né, mulher? Tá seguindo aquele ex-peguete?
Bloqueou aquele cara que, ele me fez tanto mal. Você bloqueou? Você tirou dos seus amigos? Às vezes é porque, quem sabe, um dia, quando a poeira baixar, eu volto a recorrer. Eu sei, pode ser isso. Então, o que acontece? A mulher saudável ela tem que ter palavra. Porque ter palavra é uma manifestação humana, ou seja, aquilo que você fala é aquilo que você faz. Principalmente em questões decisivas, do tipo, não quero mais te ver, não me procure mais, eu não gostei do que você fez, eu nunca fui tratado desse jeito, entende? Não tô aqui para isso, você tá brincando com meus sentimentos. Todas essas frases que muitas vezes, tudo isso que eu falei, possivelmente você já deve ter usado em brigas, mas só como recurso linguístico, não como de fato uma posição, entende? Então, a mulher saudável, o que ela fala, ela faz. Entende? Se é para terminar, ela não volta. Entende? Se é para falar que não gostou, é para falar que não gostou. Entende? Porque senão fica um vai não vem, vem não vai, e aí fica muito complicado, tá? E o oitavo ponto aqui, que eu não tinha escrito aqui, mas agora eu vou falar, é claro que a mulher saudável, ela é leve, tá? Ela é leve. E quando eu falei leve, algum bicho fez um barulho aqui. Tem gambá. Sabia que tem gambá aqui? Os gambá estão comendo os ovos da galinha. Uma guerra aqui. Tá rolando uma guerra aqui. Tá? Cocapina e a Vilcinha botam um ovo. Eu fico mosgando um pego. De repente tá tudo quebrado, que é gambá. Entende? E o galo também, né? Canta de galo, mas não dá uma defendida, né? Podia pular e dar umas bicadas ali assim. Pô, tô meio decepcionado com o João Pereira. Enfim, voltando. Último ponto. A mulher é leve. Leveza. Leveza não significa que você não pode ser uma mulher séria, não significa que você tem que ser uma idiota, não significa que você tem que ser uma boba, uma bestalhada. Não, você pode ser séria, mas você tem que ser leve. Uma mulher pesada, seja pesada porque afetivamente está desconfiada, está destruída e meio que olha para o cara como um espelho de tudo aquilo que ela já sofreu, entende? Né? Fica uma mulher pesada. Ela pode estar pesada porque de certa maneira ela tá desesperada, ela não tá gostando, ela queria encontrar alguém, que não é bem aquele cara que ela queria encontrar, mas não tem ninguém para sair, e não tem nada a ver com o cara, ela fica pesada. Terceiro ponto aqui, ela pode ficar pesada porque ela tem medo do que o outro vai pensar dela. O cara vai pensar o quê? Vai pensar que eu sou fácil? Vai pensar que ela tá se defendendo, entende? Então, aqui nesse último ponto, mulher saudável, ela tem que ser leve. Leve com quem? Leve com quem merece. Leve com quem merece. Lembra que eu falei aqui? Sabe o que quer e sabe o que não quer. A leveza feminina, ou melhor, a presença feminina, tá? É a última coisa que eu falo aqui. Se você pegar a Teologia do Corpo São João Paulo II, isso aqui eu tirei a carta da manga que vocês nem esperavam por essa, né? Quando você viu, eu já tô aqui citando São João Paulo II. O que acontece? Ele fala aqui o quê? A sexualidade é um dom de si mesmo, certo? O que significa isso? É você se doar. Então você tem que pensar, mulher, que o quê? Você, quando você está saindo com um cara, você está fazendo o quê? Um dom de si mesma. Você está se entregando. Eu não estou falando aqui o se entregar, sair num date, não é se entregar. Mas parte de você, a sua presença tem que ser valorizada. Por isso que você tem que perceber que você estar ali, dar atenção pro cara, se interessar pelo cara, dialogar com ele, entender o processo, não fazer drama, né? Ter palavra, ser leve, tudo isso é algo que você está se disponibilizando para o cara, entende? Por que que eu acho que com o homem é o inverso? Porque o homem é conquistador. Ele está querendo realmente conquistar algo. Algo que ele não tem. E muitas vezes ele quer conquistar para usar. A mulher não tem isso. A mulher, normalmente, quando ela é conquistada, ou quando ela seduz um homem, ela consegue ficar com um homem, ela não quer dispensar ele. Normalmente ela entrou no processo, é por isso que vocês ficam aí fiel a namorante. O que acontece é o quê? Na sequência, o que ela quer? Ela quer permanecer com esse cara. Então o que você tem que entender é que quando você sai com um cara, não é porque ele está pagando, porque ele te buscou, é que ele tem direito a te usar. O que acontece é o quê? Você está, é um dom de si mesma, entende?
Por isso, tudo isso, essa leveza, esse diálogo, esse interesse, tem que ser com quem merece, não com quem tem ou com quem aparece. Pensa, às vezes você acaba entregando, gastando sua energia emocional, gastando seu tempo com quem aparece, quando na verdade você devia fazer isso com quem merece. Quem aparece e quem merece. Pensa nesse tipo de coisa. E, por sinal, esse tema que eu estou falando aqui, talvez vai ter que virar um outro vídeo, né, minha senhora? Você também tá achando? Eu também achei, tá? Mas, enfim, só para resumir aqui. Sabe o que eu achei que pode ser um morcego? Um morcego decaído. Será que morcegos, assim como os anjos, eles eram passarinhos brancos que decaíram, então agora eles viraram morcegos e vagam pela noite? Será que tem isso? Que parada mais esotérica, maluca. Tô brincando, não acredito nessas coisas não. Morcego é só o rato que voa, o rato dos ares. É que tem bastante, não aqui, né? Porque aqui em cima tá minha casa. Mas no telhado tem morcego. A gente fica tentando eliminar essas caralhas desses morcegos, mas eles não vão embora. Mas vamos lá. Resumindo aqui então, reprisando, relembrando a mulher saudável. Ela tem uma postura feminina, ela tem um interesse tanto pessoal quanto afetivo no cara. Ela demonstra esse interesse de forma madura, claro. Ela sabe o que quer e o que ela não quer. Então, ela não está nem desesperada, ela tem a sua maturidade emocional, tá? E também de valores. Ela dialoga com esse cara sem se impor, sem se apagar. Ela entende dos processos, tanto do processo do encontro, como ela consegue tentar ver o processo do cara, consegue ver o processo dela, principalmente. Ela não fica em mercê do cara, ela pensa nela também. Se ela gostou, ela não gostou. Tem esse respeito de entender os processos. Às vezes você não gostou, você não precisa estar ali, tá? Próximo ponto. Ela não age com drama, com apelação e com chantagem, porque ela sabe que isso pode viciar a relação, né, numa linguagem muito apelativa. Ela tem palavra, ou seja, se ela termina, se ela quer, se ela volta. E o último, ela tem leveza, tá bom? Tudo isso para dizer o quê, tá, mulheres? Aqui, minhas queridas solteiras, né, que eu falei aqui no final. Pense antes de vocês se entregarem, tá bom? Pense antes de vocês se entregarem. Né? E agora eu falo realmente, assim, se entregar de corpo e alma numa relação, tá bom? Eu sei que o mar não tá para peixe, mas muitas vezes, né, o peixe que você está pescando não está valendo nem mesmo a isca da sua varinha de pescar, tá? Então pensa nisso aí. E me diz, faz sentido o que eu disse aqui? Faz sentido o que eu estou falando para vocês aqui, minhas queridas? Esse vídeo foi longo para um cacete. Faz sentido ou não faz sentido? Me digam. Me digam aqui embaixo, me escrevam. Jota, faz sentido ou não faz sentido? Pá, pensei em tal coisa. Ou você acha que eu estou sendo aqui um cara não tá no lugar de fala? Jota, acho que você escorregou. Jota, acho que você não está falando correto. Enfim, me ajudem, tá? Porque eu não estou no meu lugar de fala, como eu disse, tá? E se você pensou em tudo isso, falou, Jota, eu preciso conversar com alguém, preciso conversar com um profissional, pode conversar comigo, tá bom? Aqui embaixo tem um link, marca um horário com o Jota, marca um horário comigo. Você pode ser uma terapia de 1 hora e a gente faz na sequência da terapia, semanal, quinzenal, mensal, ou a gente faz um atendimento pontual de 1 hora e meia. Conversa e a gente faz o nosso melhor nesse atendimento pontual. Então clica aqui embaixo, tá? E não se esqueça, toda quarta-feira, meio-dia 15, eu tô aqui com o podcast do Bom Senso, tá? É isso. Por final, espalhe a palavra do bom senso, os corações que precisam, tem muita mulher que precisa saber que ela presta e ela não está sabendo. Na verdade, não é que ela presta, ela tem que entender, eu sou uma mulher saudável, ou então, aonde eu não estou sendo saudável, onde eu posso melhorar. Tá bom? Enfim, eu espero realmente ter ajudado. Eu acho que esse daqui dos 4 vídeos que eu gravei, do homem que não presta, do homem que presta, da mulher que não presta e da mulher que presta, eu acho que esse daqui foi o mais delicado e difícil. Eu espero ter ajudado. Se acabei dando algum deslize aí, perdoa, eu tô tentando fazer o meu melhor. Tá bom? Abraço, até.